Você não tem noção da presença de Deus que está hoje aqui. A presença do Senhor está poderosamente aqui. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor. Irmãos, como falei no começo, o tema de hoje é a minha graça te basta. E quando falamos em graça, não podemos deixar de lembrar que para essa graça vir, teve que acontecer de um homem justo ser crucificado, de um homem que de fato não tinha pecado, ser acusado, ser chamado de pecador, ser chamado de várias coisas, blasfemado. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27 fala sobre a crucificação. Vou pegar um simples versículo e vamos meditar no texto. Versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Espírito Santo, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, e eu te peço, Espírito Santo, vem ser conosco nessa palavra, Senhor, pois o Senhor bem sabe que não somos nós, mas é a Tua presença, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, Senhor, vem usar a nossa boca nessa noite. Ó Espírito Santo, que o que viermos falar, Senhor, que não venha a ser de nós mesmos, mas a Tua santa presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, tocar no coração dessas pessoas com essa palavra poderosa, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, vem ser conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, coloca a Tua presença aqui, Espírito Santo, pois eu sei que ela já está em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei, o tema é a minha graça te basta. E quando nós falamos em graça, Paulo ele ora e diz, e o Senhor ora e diz aí: olha, Paulo, a minha graça te basta. Mas nós podemos olhar e dizer: mas que graça? Qual graça? Como assim graça? Quando nós falamos em graça, agora nós vamos olhar. Paulo ele ora para quê? Para que o espinho venha a ser tirado. Ele diz: Senhor, tira isso de mim, Senhor, afaste de mim. Aí o Senhor vem e diz: Paulo, a minha graça te basta. O que é isso que quer dizer? Paulo, olha lá para trás, olha o que eu passei. Olha o que eu passei para a graça que tu está vivendo hoje. Olha o que eu passei para que hoje você estivesse vivendo isso. Para que hoje você estivesse tendo a oportunidade de viver isso. Era isso que o Senhor estava deixando claro para Paulo, irmãos. E podemos ver, quando falamos em graça, tem que ter a crucificação. Tem que ter a crucificação do Senhor. Por quê? Porque Ele tinha que ser crucificado e tinha que ressuscitar ao terceiro dia para que viesse se cumprir a promessa. Irmãos, a palavra graça vai significar favor imerecido. Ou seja, na cruz, quando Jesus morre, então Ele faz um favor por nós. E esse favor nós não merecíamos. E na verdade nós não merecemos. Só estamos aqui hoje por causa que Ele um dia morreu para nos salvar. E é interessante essa questão, porque quando nós tocamos no assunto de Paulo, Paulo ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era contra a igreja.
e onde ele vê-se um cristão, ele então sentiu desejo de matar. Por quê? Por causa que para ele aquelas pessoas estariam contrariando a ordem de Deus. Só que o que acontece? Ele então começava a perseguir os crentes, os cristãos, e com isso vem-se a questão, o encontro de Paulo com Jesus. É interessante por causa que Jesus ele já tem morrido, ele já tem sido crucificado, morrido, ressuscitado ao terceiro dia, está com o Pai. Só que então, passando o tempo, vem-se a perseguição à igreja. E é interessante por causa que nesse encontro entre Paulo e Jesus, Paulo então cai do cavalo. Agora olha que interessante, ele estava indo para Damasco. Para quê? Para matar os cristãos, para matar aqueles que estavam servindo a Jesus. Agora olha como é interessante. Quando Paulo cai do cavalo, ele olha para cima, e no momento em que ele vê para cima, ele vê uma luz forte, de tal maneira que ele também sai cegado dessa situação. E Jesus, ele olha para Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz: quem és, Senhor? E Jesus, ele diz: sou Jesus, a quem tu persegues? Agora olha interessante uma fala que Jesus tem com Ananias. Jesus olha para Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada Direita, porque lá tem um homem, e este homem se chama Saulo de Tarso. Então Ananias logo reconhece. Por quê? Porque a fama de Saulo, que pode ser também chamado Paulo, era noticiário em toda a cidade. E com isso, agora entra uma questão interessante. Ananias tem e diz: Senhor, este homem tem perseguido os cristãos, este homem tem perseguido todos os nós, e eu irei de encontro para com ele. Jesus diz: não temas, porque para mim ele é um vaso escolhido. Agora olha só essa frase que Jesus diz: eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor ao meu nome. Agora olha que interessante, irmãos. Quando então tem-se tudo isso em vista, e Ananias vai até Saulo, até Paulo, então Paulo ele é curado dos seus olhos, porque estava cego, e além disso ele já estava 3 dias sem comer e sem beber. Ou seja, olha só a situação de Paulo. E naquele momento ele começa então a ter uma vida transformada pelo próprio Senhor Jesus, de tal maneira que aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem onde colocava medo em todos os cristãos, ele agora se torna também um cristão. Para que vocês venham entender essa palavra, o Senhor, ele com sua graça é capaz de pegar o pior homem e transformar no melhor homem. Essa é a diferença. Por que é que nós estamos aqui? Justamente porque o Senhor atentou para nós. Enquanto muitos nos desprezavam, enquanto muitos diziam: olha, não vai ser ninguém, vem o Senhor e mostra justamente a graça se aperfeiçoando sobre a nossa vida. É interessante, irmãos, porque o pecado ele até supera, o pecado até abunda, mas vem a graça e superabunda. O que é isso? É justamente Jesus mostrando: não importa o nível do pecado, o que importa é aceitando a graça que acontece na vida daquela pessoa. Ou seja, vocês podem perceber que quando uma pessoa, por pior que ela seja, aceita Jesus em sua vida, então todas as coisas começam a mudar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa começa a ter uma reformulação dentro dela, de tal maneira que o que era ruim passa a ser bom, o que era uma tragédia passa a ser uma construção da parte de Cristo sobre a vida daquela pessoa. O que ninguém dava nada, Jesus deu a sua própria vida para salvar aquela pessoa. Irmãos, é impressionante como o Lucas falou. Para que nós viéssemos estar aqui hoje, pela graça, ele teve que morrer, irmãos. Ele teve que ser crucificado. Ele teve que ressuscitar no terceiro dia. Isso é algo tremendo. Porque no verso 34, a palavra vai dizer que ele teve sede. Jesus teve sede. E de fato, não deram de beber a ele, deram vinho misturado com fel. Ele ofereceu água, mas lhe deram vinho misturado com fel. Ele veio juntar e de fato pegaram a túnica dele e começaram a sortear, distribuir, a rasgar a roupa dele.
Isso é algo tremendo, irmãos, o que mostra o quão o amor de Jesus por cada um de nós. Por quê? Porque Ele sofreu caluniações, perseguições, para que hoje cada um de nós estivéssemos aqui hoje. Para cada um de nós estivéssemos aqui hoje ouvindo a palavra dele. E sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas não valorizam esse sacrifício. Muitas pessoas não valorizam a graça do Senhor. Muitas pessoas não valorizam, irmãos, a graça que o Senhor tem nos concedido. Mas as pessoas que são gratas, elas clamam, elas louvam, elas engrandecem ao Senhor. Por quê? Porque sabem que não mereciam, sabem que não era digno, sabem que de fato não era digno de nada, irmãos. E olha só, Ele foi levado até a cruz. É algo impressionante, algo forte, porque justamente no verso 45, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora sexta quer dizer meio-dia, a hora nona quer dizer 3 da tarde. Então, do meio-dia aos 3 da tarde houve treva. Por quê? Porque o sol se recusava a brilhar. Por quê? E por que o sol se recusava a brilhar? Justamente porque estavam matando aquele que criou o sol, aquele que criou a terra, aquele que criou as estrelas, aquele que criou o mar, aquele que criou os seres vivos. Estavam matando aquele que veio salvar. Olha só que tremendo, irmãos. O sol disse: eu não vou brilhar, porque estão matando aquele que me criou. Isso é algo tremendo. Irmãos, olha só como é interessante. Jesus, ele vem fazer uma reconciliação com os homens, da parte de Deus para com os homens. Como assim? Para que vocês compreendam melhor. O homem, ele foi destituído da glória de Deus no momento em que ele pecou no jardim do Éden, fazendo então acontecer uma separação. Desde então, dessa separação, foi se dividido entre 2 povos, os gentios e os judeus. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não faziam parte da linhagem de Abraão, ou seja, todas as nações seriam abençoadas em Abraão, ou seja, era necessário ter essa ligação. E então foi se dividido. Os gentios então começaram a adorar outros deuses. Agora olha aí, as pessoas deixando a glória de Deus por completo, ao invés de se aproximarem de Deus, tiveram a tendência de se afastar cada vez mais de Deus. Aí entra uma coisa interessante, irmãos. O que? Justamente isso. Ao invés do povo se voltar para o Criador, se afastou cada vez mais. Por isso foi necessário um homem vir para morrer por nós. E esse homem era o Filho de Deus. Agora imagine essa situação, irmãos. Um homem perfeito, um homem de sangue perfeito, um homem sem pecado, um homem que veio fazer a vontade do Pai, um homem onde só estava na terra para trazer bondade, um homem onde ele curava os aleijados, curava os cegos, curava todos os sortes que tinham enfermidade. O que acontece? As pessoas começaram a ter inveja. Os fariseus, os saduceus, os escribas começaram a ter inveja desse homem, chegando até mesmo no momento então de conseguirem levar a crucificação. Só que aí entra algo interessante, muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que em parte Jesus também é Deus, ou seja, ele estava na performance de homem, mas também ele era Deus. E é aí onde começa algo interessante, irmãos. Justamente ele deu a sua vida por nós, para que vocês venham entender. Ele, como Deus, tinha poder sua própria vida, mas o que acontece? Ele resolve doar a sua vida por amor de nós. É por isso que ele diz em João 10: ninguém tira a vida de mim, mas eu espontaneamente a dou. O que é isso? Era Jesus mostrando claramente o amor dele. Chega-se a um ponto muito interessante. Olha só, ele falava e atraía multidões, mas existiam pessoas que não conseguiam ouvir a sua palavra. Ele olhava para essas pessoas e dizia: olha, o vosso coração está endurecido, porque vocês recebem de mau grado a minha palavra.
E aí onde eu chego nesse momento a Marta e a Maria. Olha só agora como é interessante, irmãos. Eu quero que vocês tenham atenção a isso. Marta, ela convida Jesus à sua casa, mas Maria é quem ouve a palavra. Maria é quem fica de joelhos lá ouvindo a palavra do Senhor. E aí onde entra algo, irmãos, que é muito interessante para cada um de nós. Enquanto Marta fazia uma coisa e outra, Maria estava ouvindo a palavra. E era justamente o que Jesus sempre veio ensinar. Oi, vem e ouve a palavra, porque ela não vem de mim, vem do Pai. E quem recebe essa palavra, recebe o Pai que me enviou. Essa é a diferença. Quando nós começamos a receber a palavra do Senhor, todos aqueles que estavam presos começam a ser libertados. Eu continuo, todos aqueles que estavam doentes começam a ser curados. Todos aqueles que estavam presos, negativos, começam a ser liberados. O que é isso? É o poder da palavra de Deus. Olha como é interessante. O corpo da gente, ele tem sede, tem fome, e Jesus se apresenta como água da vida, pão da vida. O corpo da gente necessita de luz. Vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos podem glorificar a Deus? Irmãos, compreenda algo. Olha, Jesus estava ensinando a Maria. Vem Marta e diz: mestre, eu estou fazendo uma coisa e ouve, minha irmã está sentada, não te importas? Olha o que Jesus diz, Lucas capítulo 10, versículo de número 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas, o que isso tem a ver com a graça? Vão entender agora. Maria escolheu a palavra. A palavra é a graça de Deus nos dado. O que é isso? Jesus deixou claro. Ele escolheu a minha palavra, a minha graça, e é por isso que não lhe será tirada. Marta está muito ansiosa. Precisa escolher o que a tua irmã escolheu. Aprende com tua irmã. Aprende a escolher a tua palavra do Pai. A palavra que dá vida. A palavra que liberta. A palavra que muitos rejeitam. Mas quem aceita tem o reino dos céus esperando. Quem vive a palavra de Deus, ainda que morra, mas também terá vida eterna. Eu volto a repetir: ainda que morra com o último fôlego de vida sobre a terra, mas tem o reino dos céus esperando. Essa é a diferença, irmãos. Vale a pena aceitar a palavra, aceitar a graça de Deus em nossa vida. Irmãos, como Lucas falou, Jesus morreu por cada um de nós. Vamos fazer uma pequena meditação. Feche os seus olhos nesse momento. Todos vocês fechem os seus olhos e perguntem para vocês mesmos: Senhor, eu estou valorizando o teu sacrifício? Senhor, eu estou valorizando o que o Senhor fez por mim? Senhor, eu estou dando o meu melhor. Oh Senhor, porque o Senhor deu o melhor por mim. O Senhor me livrou, o Senhor me guardou, o Senhor me chamou pelo meu nome, o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Pergunte a você mesmo se você tem valorizado a presença de Deus. Pergunte a você mesmo se você tem valorizado a presença do Espírito Santo, se você tem valorizado o que o Espírito Santo tem feito por você, todos os livramentos, todos os laços de Satanás que ele tem quebrado na tua vida. Pergunte a si mesmo o choro, o clamor que você fez no teu quarto pedindo socorro a ele. Pergunte a você mesmo: eu tenho valorizado, Senhor? Oh, pergunte a você mesmo: Senhor, eu tenho valorizado o teu sacrifício, a tua graça que eu não merecia. Pergunte a você mesmo, faça uma meditação nessa noite. Você está valorizando a presença de Deus na tua vida? Você tem dado o teu melhor para com o Senhor? Você tem olhado para o Senhor e dito: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira daqui? Ou você tem aceitado a situação e entristecido a presença de Deus? Irmãos, nós somos tão falhos, cheios de defeitos, irmãos. O como entristecemos o Espírito Santo, aquele que nos livrou, aquele que nos guardou,
aquele que nos protegeu, aquele que nos chamou do mundo quando nós clamávamos: Senhor, nos ajuda, Senhor, me dá uma saída, Senhor, vem sobre a minha vida. Aquele que quando nós estávamos, irmãos, no fundo do poço, aquele que nós gritávamos o nome dele: Senhor, me ajuda. Será que você tem valorizado a presença de Deus na vida de vocês? Será que você tem dado melhor, irmãos, para com o Senhor? Essa é a pergunta de Deus hoje para cada um de nós, irmãos. Vocês têm valorizado aquela presença que vem sobre vocês quando vocês estão em aflição, em problema, em situação, quando não tem mais nada para fazer, que você olha e diz: Senhor, é só o Senhor, me ajuda, me guarda, me protege. Será que nós temos valorizado essa presença, irmãos? Será que nós temos valorizado esse sacrifício que o Senhor fez? Porque Ele fez o melhor, Ele suou até sangue. Olha só, Ele suou sangue para cada um de nós. Sabe o que era isso? Era Ele dizendo: olha, eu sofro, mas eu não desisto. Olha, eu sofro, mas eu não desisto. Eu não nego a minha igreja, eu não esqueço da minha igreja, eu não deixo a minha igreja ser condenada. E quantas vezes nós olhamos e deixamos Jesus por qualquer coisa, por coisas que vão passar, irmãos, coisas passageiras. Nós negamos aquele que suou sangue para que tivéssemos vidas hoje. Nós negamos aquele que olhou para nós e nos chamou do ventre da nossa mãe. Olha, você vai ser meu, você vai ser minha. Em meio a um caminho percorrido de sofrimento, o Senhor nos chama. O Senhor olha para nós e diz: eu te quero. Nós olhamos para o passado e dizemos: mas eu não merecia, eu não valia nada, eu fazia coisas horríveis. Mas o Senhor olhou para cada um de nós e disse: eu te quero, você é escolhido meu. Então, irmãos, você tem valorizado a presença do Senhor? Faça essa pergunta para você, indague isso no seu coração. Senhor, eu tenho dado o meu melhor? Senhor, eu tenho dado o meu melhor para você? Porque o Senhor, Ele deu o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele deu o melhor. Ele deu o seu filho. Agora imagina aí um filho sendo humilhado, sendo caluniado, uma pessoa da sua família. Se coloque agora no lugar de Jesus. Se coloque agora como pai, coloque um filho seu sendo crucificado, sendo humilhado, sendo caluniado. Um filho seu olhando e dizendo: olha, me ajuda, me protege, Pai, se for possível, aparta esse cálice de mim. Imagina um filho seu pedindo isso. Foi isso que Jesus passou por cada um de nós. Foi isso que o Senhor sofreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos essa paz que temos hoje, a oportunidade de dizermos: eu sirvo ao Senhor Jesus. Foi preciso Ele morrer naquela cruz. Então, se você é grato a Ele, dê um glória, exalte o nome do Senhor nessa noite, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e glória. Ele livrou você da morte, Ele tirou você do fundo do poço, Ele foi te buscar onde ninguém mais poderia. Ele olhou e disse: eu busco porque eu morri por Ele, meu sangue comprou Ele. Então exalte o nome do Senhor nessa noite. Irmãos, para fechar, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, novamente é falado isso. No momento em que mais precisávamos, gritávamos: Senhor, me ajuda. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, olha para mim. Senhor, me tira deste ambiente. Senhor, me tira destas drogas. Senhor, me tira da bebida. Senhor, me tira da prostituição. Lembra de quando tu clamavas e o Senhor assim via e escutavas. Senhor, me tira disso, porque estou preso. Lembra do teu pedido ao Senhor. Lembra
esconde nessa